Oi, turma, vamos começar mais uma matéria de história e dessa vez a aula vai ser sobre a civilização dos hebreus e dos fenícios. O povo hebreu também era denominado de israelita ou de judeus. Sua região, por sua vez, era conhecida como Canaã, Israel ou Palestina. Faziam parte da grande região chamada do Crescente Fértil, que a gente já estudou nas aulas passadas, banhadas pelo Rio Jordão. Sua história se desenvolveu diferente de outros povos da antiguidade. Eles foram o primeiro povo a afirmar a fé em um único Deus, ou seja, eram monoteístas, enquanto as outras civilizações da antiguidade eram politeístas, acreditavam em vários deuses. E esse Deus dos hebreus eles chamavam de Jeová. Deixaram seus registros em documentos que atualmente fazem parte da Bíblia também. Sua religião é chamada de judaísmo, que influenciou na criação das duas maiores religiões que existem atualmente, o cristianismo e o islamismo. Para facilitar a compreensão de sua história, os historiadores dividem a história dos hebreus em algumas fases principais: a fase dos patriarcas, dos juízes, dos reis e da dominação estrangeira. Os patriarcas foram os líderes religiosos originais do povo hebreu. O primeiro patriarca foi Abraão, que aproximadamente em 2000 anos antes de Cristo saiu da cidade de Ur, da Mesopotâmia, e emigrou com sua família para Canaã. Durante muito tempo, os hebreus se dedicaram à agricultura e ao pastoreio naquelas terras. Porém, um período de fome e seca fez os hebreus emigrarem para o Egito por volta do ano de 1700. No Egito, eles foram escravizados até o ano aproximado de 1250. Sob a orientação do patriarca Moisés, eles foram libertados finalmente. A fuga do Egito é denominado de Êxodo e marcou o retorno dos hebreus a Canaã. Durante a viagem, que durou em torno de 40 anos, Moisés criou a Tábua dos 10 Mandamentos. Esses mandamentos se transformaram em leis que deveriam ser seguidas por todos os hebreus. Por terem passado tanto tempo como escravos, a terra de Canaã foi povoada por outras tribos. A reconquista da terra de Canaã foi liderada por autoridades políticas, religiosas e militares que eram conhecidas como juízes. Os juízes também tinham a obrigação de averiguar se as leis estavam sendo cumpridas pelo povo hebreu. Josué, que sucedeu Moisés, foi o primeiro juiz. Liderou a vitória sobre outros povos, conquistando então a cidade de Jericó. A partir do ano 1050, a instalação de uma monarquia foi necessária para unificar as tribos judaicas. O primeiro rei foi Saul, sucedido então por Davi. Este último estabeleceu a capital em Jerusalém. O terceiro rei foi Salomão, que estabeleceu então o apogeu da monarquia hebraica. Foi Salomão também que mandou construir um grande templo em Jerusalém. Com a morte de Salomão em ano 930 a.C., o povo se dividiu em dois. 10 tribos no norte formaram o Reino de Israel, capital da Samaria, e 2 tribos no sul formaram o Reino de Judá, capital em Jerusalém. A fase conhecida como dominação estrangeira foi marcada pela invasão de Canaã por vários povos diferentes. Neste contexto, o povo hebreu foi escravizado durante várias vezes. Em 722, Israel caiu em poder dos assírios, que deportaram os hebreus para outras regiões. Em 1587, os babilônios conquistaram Judá, destruíram o templo e deportaram vários hebreus para a Babilônia. No ano de 333 a.C., a Palestina foi conquistada pelas tropas de Alexandre o Grande. Em 63, foi dominada pelos romanos. Nesse contexto, Jesus Cristo nasceu. Alguns judeus achavam que ele viria libertar Israel dos povos invasores. Não aconteceu e até hoje grande parte dos judeus não acredita a Jesus o título de Messias ou Filho de Deus. No ano 134 depois de Cristo, ainda sob domínio romano, os judeus foram expulsos de sua terra e se espalharam pelo mundo. Esse evento é conhecido como a diáspora. Os judeus só foram retornar para sua terra a partir de 1918. Em 1948 foi criado o Estado de Israel. A maioria dos povos islâmicos que ali viviam, chamados então de palestinos, foram expulsos de suas terras. A expulsão dos palestinos inaugurou uma série de conflitos pela terra que se estende até hoje, tornando difícil o processo de paz na região. A Fenícia estava localizada na costa oriental do Mediterrâneo. Seu território corresponde atualmente aos territórios do Líbano e Síria.
Os fenícios desenvolveram sua civilização entre os séculos 10 a 5 a.C. Os fenícios se destacaram na arte da navegação. Eram uma talassocracia, ou seja, grande parte do seu poder vinha de sua habilidade nos mares, na sua habilidade marítima. Os primeiros motivos que fizeram deles grandes navegadores foram, primeiro, o litoral bem recortado, que favorecia a existência de bons portos, a proximidade com o Egito, o que estimulou o comércio marítimo, o cedro, madeira resistente para a construção de seus navios. Na política, a Fenícia vivia em regime de monarquia. O rei era denominado sufeta. No entanto, ao contrário de outras regiões, os reis governavam assessorados por um conselho de comerciantes. Os fenícios não tinham um governo centralizado, eram divididos em várias cidades. As principais cidades fenícias eram Biblos, Tiro, Sidon e Beritos. A sociedade fenícia era estamental, ou seja, não havia mobilidade social. Era constituída de sacerdotes, aristocratas, comerciantes, homens livres e escravos. Uma sociedade estamental a gente define como: onde você está, você fica. Então, era muito difícil, por exemplo, de um comerciante se tornar um grande aristocrata ou um sacerdote, ou um escravo se tornar um homem livre. Você fica preso naquela sua condição de nascimento. Na economia, os fenícios se destacaram no comércio marítimo, construção naval, produção têxtil e metalurgia. Por causa do aumento populacional, os fenícios criaram colônias em boa parte do mar Mediterrâneo. As principais colônias fundadas foram Cartago, no norte da África, e Cádiz, na Espanha. No aspecto religioso, os fenícios eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, e prestavam culto a um deus Baal. E o que os fenícios deixaram para nós? Para facilitar o comércio, os fenícios desenvolveram um sistema de registro escrito. Esta escrita foi denominada alfabeto fenício, composto de 22 consoantes. Posteriormente, os gregos utilizaram este alfabeto incorporando as vogais. As línguas latinas, como o português, utilizam esse sistema até hoje. Então é isso, turminha. Terminamos a aula de hoje. Tchau, tchau e lavem as mãos.